pessoal, aqui é Marcelo Serrano, esse é mais um episódio do podcast Talviews. Antes de começar, eu deixo o convite para você que nos acompanha aqui no podcast seguir as nossas outras plataformas. A gente tem publicado alguns conteúdos complementares aos episódios no Instagram e todos os relatórios aqui do Research da nossa área macro ficam disponíveis no canal do Talviews no Telegram. Bom, na semana passada a gente divulgou a revisão do cenário macro. E essa revisão trouxe poucas mudanças, acho que a principal está muito ligada à nossa expectativa de atividade econômica, na esteira aí de uma melhora na perspectiva para o crédito, de um mercado de trabalho que se mantém robusto. E a ideia aqui é justamente falar um pouco mais sobre essa revisão e comentar os desdobramentos dela para o setor de varejo. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre os diversos segmentos de varejo e entender um pouco o call da célula que cobre as empresas listadas do setor. Então, é mais ou menos essa pauta de hoje. Para contribuir com essas discussões, a gente conta com as participações do Fernando Gonçalves, que é superintendente de pesquisa econômica do Itaú Unibanco, e da Clara Lustosa, que é analista de varejo aqui no Research do Itaú BBA. Clara, Fernando, tudo bem? Oi, Marcelo, tudo Marcelo, bem? tudo bom? Prazer estar aqui de novo. Prazer, obrigado aí pela presença de vocês. Fernando, para começar, acho que essa melhora na projeção do crescimento do PIB é o principal ponto da revisão, como eu coloquei na abertura. O que explica esse otimismo aí maior com a atividade econômica? Olha, Marcelo, a gente revisou muito, tá? A principal razão é uma perspectiva mais positiva para concessões de crédito. A gente acha que os números estão vindo melhores, né? São dados que já estão sendo publicados e estão sendo melhores. A gente até tem um nosso dado interno aqui, o IDAT, que está mostrando uma força menor na margem, né? Mas a gente entende que deve haver um aumento de gastos mais adiante, né? E além disso, você também está tendo um ganho real importante no salário mínimo, que começou nesse ano. E eu até destaco que na semana passada foi divulgada a PMC, que é exatamente um dado de varejo importante pelo IBGE, que mostrou uma força relevante nesse início de ano. O que a gente costuma observar é que em anos que você tem reajuste de salário mínimo relevante, você costuma ter o início do ano melhor para consumo, né? Então, talvez o dado que veio mais forte tenha a ver com isso, né? E eu diria também, né, que, além disso, uma retomada do crédito, ela tem não só um papel de colocar um consumo continuando a ser resiliente, porque ele foi forte no ano passado, mas também ele traz a possibilidade de uma retomada do investimento em capital fixo, investimento em máquinas, equipamentos, que no ano passado foi uma contração muito importante, né? No ano passado tivemos um consumo crescendo 3,1% e um investimento caindo 3%. É um PIB que, inclusive, não é muito replicável. Se você replica esse PIB vários anos seguidos, você tem um problema, você tem uma crise. Então é importante que o investimento retome. A gente acha que ele vai retomar esse ano, seja juros mais baixos, retomada de crédito, diminuição de certeza, várias razões, mas sem dúvida a retomada de crédito está mostrando que esse de fato tende a ser o caminho, uma retomada aí do investimento em algum grau, né? Então esse ano, inclusive, a gente está projetando um crescimento de 2%, a gente revisou, a gente tinha 1,8%, e é um crescimento menor que do ano passado, né? 2,9% no ano passado. Uma primeira reação quando você vê isso é que esse ano vai ser pior, né? 2% pior do que 2,9%. Mas eu destacaria que é um crescimento mais equilibrado, é um crescimento que volta a ter, pelo menos em parte, um investimento contribuindo, um investimento sendo um motor junto com o consumo, né? Não acho que a gente deve ter um super otimismo com o investimento, ainda tem muita incerteza, mas mudou o sinal, era um sinal de queda, agora tem um sinal de expansão, né? Isso tudo tem a ver com crédito, tem a ver com juros, e acho que foram as razões fundamentais aí para a gente revisar, né? Então, no caso do consumo, tem o tema de renda, enfim, salário mínimo que eu mencionei. Então, tudo isso nos fez ficar com uma visão um pouquinho mais otimista de crescimento esse ano. Perfeito. E quando a gente olha para o varejo, Clara, como esses pontos mais otimistas que o Fernando trouxe, pensando em retomada de crédito, pensando em juros para baixo, como tudo isso está impactando os diversos segmentos? Bom, legal. De fato, assim, a gente começa 2024 com uma visão mais otimista pro varejo como um todo, tá? Acho que é um ano ali de virada de ciclo. 2023 acabou sendo um ano
difícil ali para alguns segmentos, então a gente já começa com essa visão um pouco mais favorável aqui. Dentre os segmentos de varejo, acho que tem dois aqui que eu queria dar um destaque. Acho que primeiro é um que a gente já vem falando há algum tempo, que é o de varejo alimentar. Tá? Então, varejo alimentar no ano passado sofreu ali com deflação de alimentos. A gente também estava vendo uma expansão muito grande de players regionais e a gente tinha um temor com relação ao cenário competitivo no curto, médio prazo. E até foi interessante, a gente fez, né, o nosso levantamento, a gente faz um levantamento anual aí das lojas de atacarejo e a gente viu que, de fato, no ano passado, o ritmo de expansão desacelerou, os players continuam expandindo, mas num ritmo um pouco menor, e isso nos traz aí um conforto um pouco maior para essa dinâmica de cenário competitivo aqui no curto prazo. Então, a gente está com uma visão mais animada para o varejo alimentar. Isso já tem, de alguma forma, se refletido nos papéis, tá? Então, a gente tem visto aí tanto Açaí, Grupo Mateus e Carrefour com dinâmicas positivas aqui das ações nos últimos 6 meses, aproximadamente. E aí, então, para esse ano, né, não teria mais a deflação alimentar que a gente teve no ano passado e, na prática, a gente, ainda que tem alguns efeitos aí, você tem condições climáticas que podem afetar, tem o preço de grãos aí que tá indo para baixo, mas a gente ainda tem uma perspectiva de inflação ali próxima de 3% para o ano, então, inflação alimentar. Então, acho que aqui vai ser positivo para o varejo alimentar. E aí, também, acho que um outro ponto que a gente... um outro segmento que a gente tem uma visão mais construtiva para esse ano, justamente fazendo o link aqui com a retomada do crédito, é o vestuário ali com players focados mais em média renda. E aí, enfim, a gente viu no ano passado, né, como a concessão de crédito é uma alavanca muito importante para as vendas do varejo. Então, no momento de crédito mais restritivo, a gente viu players como a Renner ou a Guararapes ali com uma venda um pouco mais fraca no varejo, enquanto que a gente tinha players como a C&A, que estava acelerando uma carteira de crédito, conseguindo expandir aqui, enfim, ter dinâmicas melhores nas vendas do varejo. Então, para esse ano, a gente espera, com a retomada dos indicadores de crédito, aumento de concessão, um ano melhor aí para esse segmento, seja na melhora de rentabilidade na divisão de serviços financeiros, que essas varejistas têm, mas também na própria venda de varejo. Então, acho que para o ano é um pouco disso. Acho que vale só destacar, o Fernando até trouxe isso na fala dele, assim, os dados do IDAT aqui de curto prazo, eles mostram já alguma melhora, mas não parece ser a retomada que a gente espera aqui para o ano, tá? A gente acha que a gente vai ver isso de forma mais evidente no segundo semestre. Perfeito. A gente falou um pouco, Fernando, sobre a resiliência do consumo, sobre a contribuição potencial do investimento na composição aí desse crescimento, mas a gente tem no radar também algumas incertezas em relação à parte fiscal. Como você acha que essa parte pode impactar as expectativas que a gente já traçou aqui nessa tua primeira resposta? Não, uma pergunta muito pertinente, Marcelo. Eu acho que continua um ambiente de incerteza fiscal relevante, né? Eu acho que no ano passado a gente teve a aprovação do arcabouço fiscal e quando ele foi aprovado ele diminuiu um pouco a dispersão das projeções com relação à trajetória fiscal, trouxe uma trajetória fiscal que, digamos, os economistas estavam concordando mais aproximadamente qual que seria ela, né? Então, diminuiu um pouco esse grau de incerteza sobre a trajetória fiscal, mas tinha muita incerteza no passado sobre a implementação de medidas arrecadatórias, se iam ser bem-sucedidas, a própria reforma tributária, acabou que foram, né? Então a incerteza para esse ano, ela continua, mas de outra natureza agora. É uma incerteza sobre a arrecadação, as medidas foram implementadas, mas qual vai ser o grau de arrecadação que de fato elas vão gerar? Os dados iniciais desse ano estão mostrando uma arrecadação até forte, né? Mas a gente tem dúvidas importantes sobre o grau de arrecadação que essas medidas vão gerar para frente. A gente tem talvez metade do que o governo espera de arrecadação, cerca de 0,85% do PIB de incremento da arrecadação, né? E eu acho que tem dúvidas importantes sobre como é que o governo vai lidar com desvios do resultado que o governo vai ter em relação ao que eles tinham indicado no arcabouço fiscal, né? O que estava indicado lá era um 0%, ou seja, um equilíbrio ali no resultado do governo. A gente, por exemplo, tem um menos 0,7, né? Um déficit de 0,7. A gente acha que o governo eventualmente vai ter que mudar a meta. A dúvida é quanto e quando que ele muda essa meta fiscal.
E a dúvida é se isso vai ser acompanhado de um contingenciamento ou não, né? Em tese, o arcabouço fiscal prevê um contingenciamento quando tem desvios em relação à meta dessa magnitude, e há uma dúvida muito grande se vai haver esse contingenciamento ou não. Então, como dá para ver, assim, ainda é um ambiente de bastante incerteza fiscal. Acho que o mercado, os analistas econômicos vão estar olhando se o governo, ao mudar a meta, ao decidir se contingencia ou não, vai continuar indicando algum compromisso com a trajetória fiscal ou não, né? Qual o grau de compromisso que existe. E isso pode impactar, gerar mais incerteza ou não na economia. Ao gerar mais incerteza, impacta fundamentalmente investimento, né? Pode impactar um pouco o consumo, mas investimento é o componente da demanda agregada que é mais facilmente afugentado por incertezas, né? Então, acho que esse é um tema que a gente tem que olhar. Eu falei que o investimento deve ter uma retomada, mas o grau dessa retomada vai depender um pouco dessa incerteza fiscal, como é que ela vai se desenvolver ao longo do ano, tá? Perfeito. A gente falou um pouco da perspectiva otimista, clara, para o varejo, mas se a gente pegar ano passado, foi um ano difícil para boa parte das empresas que a gente acompanha, um ano marcado também por discussões de mudanças tributárias no setor. Como é que fica essa balança esse ano se a gente colocar de um lado um macro que ajuda, uma perspectiva positiva, e do outro, enfim, as mudanças que entram em vigor, né, na parte fiscal e que podem impactar mais negativamente as companhias? Boa. Não, de fato, assim, ano passado as discussões tributárias atrapalharam muito a performance dos papéis, tá? Acho que, enfim, em função das incertezas que isso trazia, além dos próprios impactos, de fato, a gente já começa esse ano com a MP 185, que eu acho que foi o principal tema do ano passado, já aprovada. Então, a gente já teria aí para esse ano um imposto de renda, um pagamento de imposto de renda para as empresas maior, tá? Assim, possivelmente maior. Então, acho que, de fato, já começa esse ano com isso. O que a gente tem visto das empresas, acho que não vale entrar aqui no caso a caso, senão a gente precisaria de um episódio inteiro para falar sobre isso, mas acho que, de uma maneira geral, a gente tem visto as empresas buscando outras alternativas para, de alguma forma, mitigar esses impactos. Então, a gente vê muita empresa falando sobre uso de prejuízos fiscais, sobre amortização de ágios, enfim, são outras alavancas que eles têm buscado para offsetar. Acho que do lado fiscal é um pouco disso, mas tem um ponto importante que a gente vê para a rentabilidade esse ano, que é justamente por 2023 ter sido um ano difícil para algumas empresas, a gente viu algumas delas olhando muito para dentro de casa. Então, fazendo muito ajuste de estrutura, buscando ganhos de eficiência. Então, assim, a gente está com uma visão aqui, é claro que ainda com uma cautela, né? A gente espera ver essa retomada de forma mais expressiva no segundo semestre, mas a gente imagina que, vindo à venda, né, voltando esse consumo, a gente deveria ver alavancagem operacional bastante relevante aqui nas empresas, tá? Então, a gente poderia ver ganhos de rentabilidade bem expressivos, não apenas pela dinâmica mais favorável ali, mas também colhendo os frutos dos ajustes que foram feitos no ano passado. Boa. Bom, Fernando, falando um pouco sobre política monetária, a gente sabe potencial impacto de mudança de juros em tudo que a gente está falando aqui. Essa semana a gente tem a reunião do Copom, acho que não vai ser surpresa a gente ver mais um corte de 0,50 na Selic, mas eu queria perguntar como que esses dados de inflação que a gente tem visto e também um pouco do cenário externo podem impactar o ponto final aí desse ciclo de cortes e até mesmo o pace aí de cortes ao longo das próximas reuniões. Perfeito, Marcelo. Acho que você tocou nas duas discussões relevantes, né? O pace dos cortes daqui para frente e até onde vai a queda de juros. Sobre o pace dos cortes, né, tem uma discussão muito relevante acontecendo no mercado. Se o Banco Central modifica a atual comunicação, em que ele sugere que vai manter o ritmo de corte pelas próximas reuniões, e fala isso no plural, então, se ele, por exemplo, corta meio ponto essa semana e mantém o plural, ele está dizendo que ele vai cortar pelo menos mais 2 vezes de meio. Está sinalizando isso. Seria uma Selic chegando a 9,75, tá? A gente entende que o Banco Central deveria ter um certo conforto de chegar nesse nível, por isso a gente acha que é mais provável que ele mantenha o plural, né? Mas a gente reconhece que está chegando um momento de retirada desse plural. Ele vai, enfim, já está chegando mais para próximo do final do ciclo, no horizonte que ele está sinalizando, pelo menos, né?
Esse guidance que o Banco Central deu, ele foi muito útil para reduzir a volatilidade da curva de juros, mas daqui para frente talvez seja menos útil, talvez ele queira ficar mais desamarrado para poder reagir aos temas que você falou, uma inflação que está mostrando sinais de elevação exatamente no componente de serviços, que é muito resiliente, inercial, e que o Banco Central pode querer ficar mais sensível aos dados, e um ambiente que há muitas dúvidas sobre os juros americanos, quando que ele cai, que ritmo que ele cai, então faz sentido, num momento não muito distante, o Banco Central querer se desamarrar e não ficar com esse guidance assim tão estrito, né? Então, eu acho que o ciclo de corte de juros, que até o momento foi muito monótono, raramente tão monótono, né? Que desde o início houve uma sinalização de um ritmo de corte de meio que vem sendo mantido. Eu acho que em algum momento breve pode haver uma mudança de sinalização e aí pode ficar menos monótono, tá? Mas a nossa visão é de manutenção do plural, né? E, portanto, uma indicação de pelo menos 3 cortes, o corte dessa semana e mais 2 cortes de meio ponto, né? E aí depois desacelera talvez para corte de 0,25. Perfeito. Clara, considerando tudo que a gente falou e pensando no investidor que quer tentar capturar esse bom momento aí do varejo, quais seriam hoje as principais recomendações de vocês aí na cobertura? Boa, legal. Então, falando, né, do varejo alimentar, que eu abri aqui comentando que é um dos setores que a gente está com uma animação aqui do ponto de vista de investimento aqui nos papéis. Então, a gente tem recomendação de compra para os 3, então Açaí, Carrefour e Grupo Mateus, mas dentre os 3 a nossa preferência é o Grupo Mateus, tá? Ele é um player que está com uma agenda de expansão diária bem relevante, ele está focado no Nordeste, né? Essa expansão é focada no Nordeste, que é onde a gente enxerga as maiores oportunidades, especialmente para o formato de atacarejo, onde tem uma dinâmica competitiva mais favorável, ele está com uma posição bem interessante lá para continuar consolidando. Além disso, ele tem perspectivas de ganho de rentabilidade, com maturação das lojas, com adensamento da rota logística na nova regional, e a gente vê a ação aí com um índice de PI aproximadamente 10 vezes para 2025, então um valuation atrativo acaba sendo a nossa preferência do varejo alimentar. Falei também sobre o vestuário média renda, né? E aí a gente segue com uma recomendação mais forte aqui para a compra de Renner, aqui pensando num horizonte mais de 12 meses, como eu comentei, a gente espera ver essa retomada de forma mais clara no segundo semestre, mas é aí uma empresa que deveria surfar esses ventos favoráveis que eu comentei do segmento em geral, né? Então, com a melhora do crédito, com a volta, eventualmente, de uma dinâmica melhor no consumo, né? Nos gastos com o vestuário. E também vai estar exposta aí a bases fáceis, que foram, né, com o ano de 2023, e também com, enfim, dinâmicas internas, com um novo CD, enfim, que está trazendo ganhos operacionais e que tudo mais. Então, a gente espera aí realmente ver uma virada grande na Renner, está com valuation descontado, a gente vê ela aí com 12 vezes PI 2025, então segue aqui sendo uma das nossas preferências na cobertura. Perfeito. E para fechar a parte macro, Fernando, eu acho que aproveitando essa esteira aí de revisão de cenário, seria legal passar um resumo aí das projeções atuais e comentar em especial, acho que 2 que a gente falou menos aqui, que é a inflação e a parte de câmbio. Perfeito, Marcelo. Eu acho que, bom, primeiro câmbio, né? A gente manteve a nossa visão de um câmbio em 4,90 no final do ano, tá? O cenário é um cenário de dólar forte, a gente está falando de um juros americano que demora mais para cair do que outras regiões do mundo, em particular a gente corta juros e os Estados Unidos demoram um pouco para começar a cair, cai muito gradualmente. Isso operaria numa direção de um real mais desvalorizado. Por outro lado, a gente tem uma fortaleza muito grande nas nossas contas externas, né? E isso vai numa direção de evitar uma desvalorização importante, né? A gente projeta uma balança comercial esse ano de 85 bilhões de dólares. É um número muito expressivo. Os últimos anos têm mostrado uma mudança de patamar. Estamos vivendo uma BNS externa que eu diria até mais robusta do que aquela que aconteceu no primeiro mandato do Lula, que foi uma BNS muito mais ligada à alta de preços, com a China entrando no mercado
entrando no comércio internacional e comprando mais produtos que nós exportávamos, elevando os preços. O que a gente está vendo agora é uma elevação de volume de produção aqui no Brasil, né, que pode esse ano, sem dúvida, ser impactado, será impactado por temas como El Niño, que tendem a diminuir um pouco a produtividade do agro. Mas, tirando esses fenômenos, temporários, digamos assim, temos uma balança comercial muito robusta que gera fluxo de entrada de moeda estrangeira, essa moeda fica mais abundante aqui, fica difícil de ver o preço dessa moeda, quer dizer, o câmbio se desvalorizando. Tá? Então, essa é a razão da gente ter aí um câmbio de 4,90, apesar de reconhecer que é um ambiente de diminuição do diferencial de juros entre o Brasil e os Estados Unidos, né? Com relação à inflação, a gente está com 3,6 esse ano, 3,5 no ano que vem. A gente falou um pouco da piora da composição, uma inflação que fica com componente de serviços ali mais proeminente, né, digamos assim. Com relação aos juros, a gente falou, né, eu falei que tem muita incerteza sobre a retirada do forward guidance, mas a nossa visão é que o Banco Central tende a manter o plural, né, na reunião dessa semana, e a gente vê, portanto, 3 cortes de 50 e depois 2 cortes de 25, né, e a gente, com isso, chegaria no 9,25 de juros que a gente falou. E o último ponto aqui, eu falei também rapidamente sobre o resultado primário que a gente espera para esse ano, a gente espera 0,7% de déficit. Para o ano que vem, a gente espera 0,9%. A gente andou revisando esse número um pouquinho para melhor, déficits um pouco menores, muito ligado à revisão para cima do PIB. Tá? Aqui a gente vê riscos, que hoje a gente entende que são riscos simétricos, tem o risco de contingenciamento, por um lado, que poderia melhorar esses resultados, medidas de receita, que na nossa visão podem arrecadar menos adiante. Então a gente está vendo um cenário relativamente equilibrado para essas projeções fiscais. Tá? Então acho que são essas que a gente talvez não tinha falado mais no detalhe. Bacana. Antes de concluir, Clara, sempre que o Macruz, o time do varejo, vem aqui no Itaú Views, surge a recomendação, reforçam a recomendação de Mercado Livre. Como a gente não falou nem do e-commerce, nem de Mercado Livre nesse bate-papo, eu queria perguntar qual que é a visão atual de vocês para o papel. De fato, a gente tem uma visão estrutural muito construtiva aqui para Mercado Livre, tá? Isso se mantém, a gente continua vendo eles como o principal aí player muito bem posicionado para continuar essa consolidação na América Latina, e aí com diversas alavancas de monetização da plataforma, seja via ads, cobrança de fulfillment. Então a gente mantém toda a nossa visão construtiva para o case, tá? Aqui, o que vale destacar só, assim, acho que os resultados do quarto tri saíram, vieram com uma pressão de rentabilidade maior do que o esperado, até foi comentado durante o call que deveria ser algo mais passageiro, mas ainda assim o papel sofreu bastante, não recuperou, então a gente vê, de fato, um ponto de entrada aqui, considerando o preço atual. Porém, no curto prazo, a gente vê aí algumas discussões, alguns temas que podem trazer alguma volatilidade para o papel. E aí, acho que vale comentar sobre a base forte, né? Então, 2023 foi um ano muito bom para eles, então eles enfrentam esse desafio de base. Mas também discussões sobre o cenário competitivo, potenciais novos entrantes, a Timo, né? Que tem se falado aí que estaria para entrar no Brasil, e aí pode também trazer alguma volatilidade no papel. Então, assim, a gente vê esse momento como um bom ponto de entrada para quem tem um horizonte mais longo, e a gente segue com essa visão bastante construtiva no longo prazo. A gente só faz esse alerta aqui que pode ter alguma volatilidade no papel nesse curto prazo. Perfeito, acho que a gente conseguiu cobrir bem a pauta desse episódio. Queria novamente agradecer as participações da Clara e do Fernando aqui hoje. Prazer, Marcelo. Valeu, pessoal. Obrigada. Obrigado.